Olá, bom dia. Olá, bom dia. Vamos para mais um Manhã com o Mestre. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que eu vou colocar aqui. Nos comentários, fixado, para que todo mundo veja de que a gente está falando. Pronto. Solidão na multidão. Você sente isso? Você tem solidão quando você está junto com muita gente? Você ainda assim se sente só? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos embora, mandar um aviãozinho para todo mundo, para todos os amigos, para todo mundo vir conversar com a gente, para que a gente possa ter um papo gostoso, olhando, né, os ensinamentos do Cristo, com amor, com alegria, não é? Então vamos embora? Vamos falar de solidão. Como é que é isso aí para você? Como é que chega essa ideia de que eu tô com todo mundo e ainda assim me sinto sozinho? Como é que tá o seu coração em relação a isso? Como é que você lida com as questões da vida? Você tem hábito de introspecção, ou seja, você tenta se esquivar para se preservar? Como é que é? Eu vou começar então falando de mim. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, né? Porque a gente gosta, eu particularmente gosto de refletir sobre as coisas. E aí, quando eu estou refletindo, eu gosto de estar com os meus botões, sabe? Eu gosto de estar comigo mesma, eu gosto de perceber o que está passando na minha cabeça. E aí, quando a gente leva isso para o âmbito espiritual, a gente vai percebendo que o isolamento não é uma coisa muito boa. O isolamento é algo que aumenta a nossa dúvida, diminui a nossa capacidade de ver outras alternativas. E mais do que isso, quando a gente se sente só, né, a gente acha que a gente tem que resolver tudo sozinho. Ao passo que quando a gente começa a partilhar, quando a gente começa a conversar sobre o que está nos acontecendo, o ponto de vista pode ser alterado, você consegue ver mais possibilidades de resolver aquela questão e você tem mais chance, mais fôlego para seguir adiante os projetos que você tanto quer realizar. Então vejam que a gente tem pelo menos 3 benefícios muito claros do que quando a gente se isola. E aí, por que Jesus andava sempre acompanhado? Ele estava sempre acompanhado, ele só ficava só quando ele ia para o monte. Que é isso que eu estou falando, esse momento onde a gente precisa sair dali para também se reabastecer consigo mesmo, perceber as suas emoções. Isso é outra coisa, isso não é solidão. Solidão na multidão é quando você sente que só você pode resolver as suas questões. De fato é isso, né? Porque você vai precisar fazer escolhas, mas quando você partilha isso com o outro,
Você toma decisões mais assertivas. Esse é o ponto. Então, sim, continua sendo você quem vai tomar as suas decisões. Isso é fato. Porém, quando você partilha com o outro, você faz isso de forma mais leve. Porque o outro te ajuda a ver aquilo que você não está vendo. Aponta soluções que você não estava pensando. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente conviva o melhor possível com as pessoas, retire daquela convivência um ensinamento, uma possibilidade de ajuda, de amparo, de conversa, de visões, e que a gente, em algum momento, se coloque também nesse ponto de, como os budistas falam, nesse ponto de presença, de estado, onde sim, você vai estar só, mas você está só ali com um propósito de se verificar, de se autorregular, de governar esse mundo interno. Eu não sei se já te contaram, mas você é o governante do seu corpo. Você é o governante das suas células. Você é o governante de todo esse mundo que está aqui. Estômago, coração, rins, intestino, todos os órgãos são governados por você. Às vezes a gente não para pensar sobre isso, por quê? Porque como funciona, né? Eu não preciso falar claramente para o estômago. Digere a comida. Começa a separação dos elementos. Ele faz isso. Porém, nós precisamos começar a aprender a conversar com o nosso corpo. E a escutá-lo também. Porque ele nos diz de que ele está precisando. Se ele está precisando descansar, se ele está precisando de mais nutrientes, se ele está precisando de mais água. E por conta da nossa desatenção, de não ouvir o que ele está nos dizendo, a gente vai se atropelando. Então, sim, você governa o seu corpo, você precisa governar. E como é que eu governo isso, Maeli? Pelas emoções. Percebendo o que eu estou sentindo. E aí eu vou perceber que o meu corpo vai dar sinais de que aquela emoção está me desregulando, aquela emoção está me tirando do eixo, aquela emoção está me aprisionando, ou aquela emoção está me expandindo, está me levando mais longe, está fazendo com que eu vá ao banheiro com regularidade, que eu faça a digestão mais rápido. As nossas emoções começam a imprimir sinais no nosso corpo. E aí essa autogovernança é imprescindível. Então, quando você sente solidão na multidão, é porque você muitas vezes resolveu se isolar. Só eu consigo resolver meus problemas, mas é num lugar que não é um lugar de que eu sou autossuficiente, a responsabilidade da minha vida é minha, eu mesma é que tenho que tomar as minhas decisões, porque no fundo sou eu que vou responder por elas. Não é nesse lugar muitas vezes. Muitas vezes é num lugar de arrogância, de achar que só você... Obrigada, querido! Beijo, bom dia pra você também. E achar que só você pode. É num lugar de soberba. E é interessante que a gente fala assim, poxa, mas eu não sei se é isso, não sei se é bem soberba.
É porque eu tô acostumado, né? Na verdade, eu pegar as coisas, fazer, resolver e ir e tal coisa. Por isso a importância desse momento onde você medita sobre você, onde você tem governo e regulação sobre o que está acontecendo. Não vai ser tão difícil você descobrir que no fundo é arrogância, no fundo é uma soberba, no fundo você não quer ser criticado. Vê se não é isso. Então, a gente, quando sente solidão na multidão, a gente tem que avaliar o que está acontecendo dentro de nós. Como é que isso está? Jesus estava sempre acompanhado. Sempre acompanhado. Porque ele sabe que quando nós estamos juntos, quando nós formamos um grupo, ou quando o Marcelo fala, né? Quando nós formamos uma tribo, nós conseguimos alcançar patamares que a gente nem imagina. Que a gente nem imagina. E eu já comentei com vocês antes que, na verdade, a gente não faz nada sozinho. Sim, a responsabilidade da nossa vida é nossa. Sou eu que decido. Tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Eu não posso atribuir isso a ninguém. A ninguém. Não posso atribuir isso a ninguém. É uma responsabilidade minha. Quando eu partilho, quando eu converso, quando eu levo para o outro a minha questão, é claro que não é qualquer outro. Eu não vou sair aqui portão afora, parar alguém ali na rua, dizer, olha, deixa eu te contar uma coisa, tô precisando de uma ajuda. É claro que não é assim, né? Não é assim que a coisa acontece. Então, quando eu chego para falar com alguém, eu sei quem é esse alguém. Eu sei quem é a pessoa. Ótimo dia, Hans. Eu sei quem é a pessoa. Eu já fiz uma conexão com ela, eu tenho confiança. Eu posso falar. Então, essa solidão na multidão, ela precisa ser muito bem avaliada. Porque às vezes, sim, eu preciso me isolar para que eu medite, para que eu volte para mim, para que eu não fique só no mundo do outro, ouvindo as coisas do outro. Então, eu preciso daquele momentinho, e eu gosto de fazer isso de manhã, onde eu pego esse livrinho, dessa vez eu estou lendo Minutos de Sabedoria. Obrigada, ótimo sábado. E eu tô aqui, tiro 10, 15 minutos, leio, penso. Eu gosto desse momento. Ele me regula para o meu dia. Mas eu não devo ficar nesse momento o dia todo. Sabe aquela coisa igual que a gente chama, às vezes, as pessoas de bicho do mato? Tem um monte de gente, tal e tal, ela tá contida, isolada, não participante. Não estou dizendo só na fala, porque a nossa fala é... Como é que eu posso dizer? É o mínimo. A nossa expressão corporal é muito maior. O não verbal é muito maior do que o verbal. Então você está me ouvindo, eu estou aqui falando, mas você também está percebendo, está sentindo, está se conectando com os meus gestos, com aquilo que eu não estou dizendo com a boca,
mas eu estou dizendo através das minhas expressões. Então, como que a gente pode estar numa conversa onde sim, eu não tenho nada a contribuir, então estou aqui calada. Bacana. Mas eu estou olhando, eu estou acenando com a cabeça, eu estou escutando, fazendo uma escuta apurada, né? Eu estou auscultando, na verdade, eu estou indo mais além, eu estou pegando o que está acontecendo ali e depois, se eu achar conveniente, eu vou chegar com a minha fala. Se eu quiser me direcionar só para uma pessoa, depois eu vou e chego, olha, vocês estavam falando ali, eu estava observando e tal e tal. Então, é muito interessante quando a gente começa a ver isso. Porque quando Jesus reunia os apóstolos em torno de uma mesa para cear, para conversar, talvez nem todos falassem. Um falava mais, outro falava médio, outro quase não abria a boca. Provavelmente era um pouco assim. Porque os apóstolos são uma amostra, né, daquilo que também nós vivemos em sociedade, em comunidade. Quando a gente está junto, nem todo mundo está falando. Às vezes um está anotando, o outro está olhando para... Ele está pensando internamente através daquilo que ele está recebendo de informação. Mas a importância de cear, de partilhar, de estar em conjunto para construir ideias. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que a saúde mental, nós estamos falando de saúde mental em Janeiro Branco. Para que a nossa saúde mental esteja bacana, legal, é preciso que a gente saia dessa solidão. Essa solidão que acha que é sozinho, acha que só você, que você não depende de ninguém, acha que, nossa, sou eu mesmo que vou, que faço, ninguém aqui faz nada, ninguém resolve. Para com esse modus operandi, porque esse modus operandi é danoso para a sua saúde mental. Uma coisa é você se isolar para se restabelecer, para se regular, para compreender você, como você acordou, como está a sua disposição, se você está falante, se você está mais calado. Você precisa perceber, hoje eu acordei mais calada. E aí eu estava observando, eu estou chateada com alguma coisa, ou eu só estou calada, estou querendo ficar comigo. Já falo, Marcelo. E aí eu só estou querendo ficar calada. Exatamente o que o Marcelo está falando, né? É um lado sombra que está aqui, ou eu só tô... ainda não acordei totalmente. Às vezes não é um lado sombra meu que tá falando. Às vezes eu só tô acordando ainda. E qual é a importância da gente olhar para esse lado sombra que o Marcelo tá falando? A importância da gente acolher, integrar. Isso é desenvolvimento pessoal. Quando eu integro aquilo que eu acho que é feio. Mas vem cá, você é feio, mas é meu. Sabe? Eu tenho um amigo que fala assim: eu criei um monstro. Mas vem cá, você é meu amigo. Quando a gente senta com esse lado sombra e vai tomar um cafezinho, né, Marcelo? Vai conversar com ele. Vai dizer, cara, eu entendo você. Eu aceito você. Me conta a sua perspectiva.
Me fala o que você está achando dessa situação. Aí o lado sombra vai falar. Aí você, desenvolvido emocionalmente, mentalmente, vai dizer para ele, pois é, eu tenho um outro ponto de vista. Mas não é porque nós temos pontos de vista diferentes que nós precisamos jogar em times diferentes. A gente pode estar junto. Nós não estamos juntos aqui e cada um tem um modo de pensar, um modus operandi, uma forma de falar, uma forma de trazer a questão, uma forma de abordar o assunto. Cada um de nós tem. E nem por isso nós estamos em times opostos. Muito pelo contrário. A gente aprende olhando o contraste do que é o outro. É no contraste da opinião do outro que a minha consciência se expande. Que tudo isso se alarga. E isso é desenvolvimento humano. E isso é olhar o lado sombra e perceber qual é a relação que tem com esse lado sombra e esse eu que eu estou desenvolvendo, que é o lado luz, vamos colocar assim para ficar fácil. Cara, eu vou pegar essa luz e vou iluminar isso aqui, eu não vou rejeitar, não vou expulsar, não vou dizer, sai daqui, ou raiva, ou vingança, ou inveja, sai daqui, eu quero viver bem aqui, ó. Estou estudando, eu quero ser coerente. Mas a coerência não é uma linha reta. A coerência é eu saber que as coisas vão oscilar e ainda assim eu me mantenho em consonância. Ainda assim eu mantenho quem eu sou. Isso é desenvolver-se humanamente. É dizer, cara, vem cá. Você me pertence. Eu só não vou deixar você assumir a frente. Porque quem está no comando sou eu. Mas eu te acolho. Eu não preciso te rejeitar. Porque e Jesus conta isso numa parábola de forma muito bela, que é a parábola do joio e do trigo. Onde ele diz, não dá para você tirar o joio nesse momento. Calma, tem um momento certo. Por quê? Porque se você tirar o joio no momento errado, você também tira trigo. O que ele quer dizer com isso? Você também está tirando algo que é essencial, que é fundamental, que é bom. Então tem o momento certo. Eu vou me desenvolvendo, eu vou estudando, eu vou ouvindo pessoas, eu vou estudando. Estudar-se é a coisa mais valiosa que nós podemos fazer por nós. Então estude-se. E não estude, ou seja, pega o livro e fica estudando fora. Não, você precisa estudar-se. Isso é desenvolvimento humano. Não adianta você ir para um workshop, para um treinamento, como eu fui com o Marcelo semana passada, e ficar estudando, só anotando, estudando o que está sendo lido na apostila. Não. Enquanto o Marcelo estava falando, eu estava me estudando. Estudando o meu comportamento. Dentro daquilo que o treinamento propunha em dar. As ferramentas que o treinamento trouxe era para mim. São elementos que eu preciso usar dentro de mim, regular dentro de mim. Então, acolher, aceitar que você está com raiva naquele dia, que você não acordou bem, que você está irritado, que, nossa, me bateu um negócio aqui agora, eu não sei de onde está vindo, mas está vindo da onde? De dentro. E eu preciso acolher, eu preciso respirar, acolher.
e conversar comigo, ter essa dinâmica, essa dialética. Então, eu pego aquilo que eu já estou desenvolvendo, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou debruçado, para aplicar nesse momento, não para expulsar. Quem estuda constelação familiar aprende que você não tem como excluir nada. Você integra as coisas. Integra. Você não exclui nada. Por quê que você precisa integrar? Porque tudo isso é você. Tudo isso é você. Então, o que vai acontecendo com o andar da carruagem? À medida que você vai se regulando emocionalmente, à medida que você vai se conhecendo profundamente, você vai perceber que você vai iluminar e isso aqui vai diminuindo. Vai diminuindo de tamanho. Diminuindo porque você vai compreendendo que aquilo também é você. Acolher-se é fundamental no processo de saúde mental. Quando a gente se rejeita, quando a gente acha que não tá bom, quando a gente se coloca para baixo, quando a gente se compara, quando a gente, fica irritado com a gente, quando a gente usa palavras ruins com a gente tende a atrofiar aquilo que é potência dentro de nós, aquilo que é grande, aquilo que é expandido, sabe? Então, a partilha é fundamental no processo. Fundamental. Então, quando você está se sentindo sozinho numa multidão, você precisa avaliar. Fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. Perceber se você de fato está no momento onde você está meditando sobre você, e aí sim você está calado, você está pensando sobre você está imerso no seu mundo, e por isso você não está ali trocando, ou se de fato já é uma questão que você vai precisar de alguém para te ajudar. Ajudar a ver aquilo que você não está vendo. E é tão bom partilhar. Tem uma pessoa, uma conhecida minha, que foi dispensada do trabalho agora, essa semana. E aí ela me mandou mensagem. Ela falou: nossa, Maeli, muito obrigada por todas as vezes que você me orientou, me ajudou e tal. Ok. E aí conversamos, né? Via telefone, né? Via ligação. Não era uma conversa de WhatsApp, era uma conversa. E aí podemos ouvir o tom de voz, né? Aquela coisa toda gostosa que a fala tem. E aí ficamos aí quase que 1 hora conversando, eu e ela. E aí quando foi no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: eu queria só te agradecer. Depois que eu partilhei o que estava acontecendo comigo e eu ouvi o que você me trouxe, eu fiquei mais em paz. Então, quando a gente aprende a pedir ajuda, a partilhar, a trazer para o outro aquilo que está rodando, né, no nosso cabeção, sem parar, tá num looping. E a gente aprende a falar, aprende a trazer. Como eu falei, não é para qualquer pessoa. Você não vai abrir o portão e sair ali na esquina
e chegar para a pessoa e dizer, olha, eu tenho uma coisa para te contar, eu tô com um problema e tal, você me ajuda? Não é assim. As relações são baseadas, e isso eu aprendi ainda mais no treinamento que eu fiz com o Marcelo, a relação é baseada em conexão, em confiança. Então, você se conecta com aquela pessoa e tem confiança para se abrir, para falar, para trazer, para pedir ajuda, para elaborar, para sair daquela caixinha que às vezes você tá, sabe, entulhado lá dentro. Expanda-se, eduque-se. É como eu falei ainda há pouco, todo o processo de desenvolvimento humano, todo o processo de desenvolvimento pessoal passa pela autoeducação. Estude-se. Não adianta. Você vai precisar estudar-se para que você veja e perceba o quão você ainda é resistente, o quanto você ainda é alguém que acha que você que sabe a melhor solução, que o que o outro fala, entrou aqui, saiu aqui, você não está nem aí. Perceba a sua arrogância nas mínimas questões. E aí você vai poder tratar as questões mais altas. Porque todos nós temos um ponto de arrogância. Seja no conhecimento, seja porque eu falo muito bem, seja porque eu sou uma pessoa que me visto de um jeito assim, assado, cozido e mal passado, frito também. Sabe? A gente tem um pouco disso. E a arrogância é totalmente diferente de uma autoestima elevada. É totalmente diferente de uma pessoa que se posiciona, que é assertiva, que é contundente. Percebe a diferença? A arrogância é quando eu quero rebaixar sempre o outro para que eu fique bem. Então tem uma reunião de trabalho, tem um encontro de equipe, eu estou sempre querendo botar o outro menos e eu lá em cima. Isso não é saúde mental, isso não é desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano vai te levar para um posicionamento, para uma contundência, para uma atitude, para uma autorregulação, por um lugar de movimento, que é totalmente diferente de um lugar de, sabe, de soberba. E a gente sabe muito bem reconhecer essas coisinhas, por quê? Porque cada um de nós temos. Então, por que não abraçar essa sombra? Por que não abraçar e reconhecer aonde está a sua arrogância, a sua prepotência, a sua falta de maleabilidade para ouvir a opinião do outro, a sua dificuldade em ouvir crítica? Isso também te leva para uma solidão, porque aí, o que você faz? Com raiva, você se tranca. Só que quem vai sofrer com isso? Adivinha, só adivinha. Não conta pra ninguém, só pensa. É você mesmo. Então, às vezes que Pedro estava lá bravo, e queria falar do Tiago, queria falar do fulano, do Beltrano, Jesus botava ele no lugar dele. Jesus regulava e dizia: aqui ninguém é maior. Porque ele queria saber, entre os discípulos, quem era o melhor. Então, quando a gente compreende essas coisas e acolhe isso dentro de nós, a gente assume, beleza, eu sou imperfeito, bacana, eu sei onde estão meus pontos, vamos dizer assim, mais sensíveis. Não vou dizer pontos fracos, porque eles não são fracos,
São pontos mais sensíveis do meu ser. E sei que algumas pessoas conseguem tocar esses pontos com mais facilidade do que outras. Por quê? Lembra da conexão? Porque com elas eu tenho uma conexão. Com elas eu tenho uma confiança. Então, quando elas vêm com uma crítica, elas atingem em cheio meu calcanhar. Esse ponto sensível. Então, é a gente pensar, nossa, quando eu tô em grupo, em tribo, em equipe, seja lá o nome que você queira dar, e consigo manter uma troca, um diálogo, uma conversa, um papo, nossa, o quanto a gente cresce, o quanto a opinião do outro faz com que a gente veja alguns outros pontos. Mas lembre-se, opinião não é sentença. Não é sentença. Esse é um outro ponto para um outro assunto, um outro capítulo. Às vezes a gente pega a opinião do outro e só segue a opinião do outro. Calma, não é isso que eu estou falando. Estou falando que escutar outras vozes além da sua, porque a gente está falando de solidão, é importante. Mas você tem que também regular se você não está indo só pelo que o outro fala. Esse é um outro capítulo. Então, quando a gente está na partilha, na troca, a gente ganha muito mais. Então, que a gente possa aprender a fazer esse momento, sim, de pausa, de estar comigo. Eu particularmente gosto muito desse momento. Eu preciso. Eu tenho uma necessidade da solitude em muitos momentos, para que eu possa observar o que está acontecendo aqui. E aí ajusto a bússola para onde eu estou indo. Ajusto os sentimentos, vejo como a coisa tá. Hoje eu estou mal-humorada. É isso que temos para hoje. Não tô bem. Ok. Já aceitei, já acolhi. Vou evitar passar isso para o outro, no sentido do embate, mas eu vou acabar passando, porque o outro que me conhece vai perceber que eu não estou bem, que eu estou mal-humorada, mas eu vou evitar não entrar em confronto, porque o mau humor é meu e vou ter que lidar com ele hoje, ou por algumas horas, ou o dia todo, ainda não sei, mas à medida que eu vou vivendo comigo, eu vou regulando. Maeli, tá bom, né? Tem 4 horas que você tá de mau humor, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar o estado emocional, vamos elevar, pronto. Aí já busco alguma coisa, já te acolhi o suficiente, agora vamos. Exatamente. Como não se sentir sozinho em estágios avançados do autodesenvolvimento? Quando você percebe que se tornou muito diferente dos da sua volta. Exatamente. E essa diferença, né, Marcelo? De novo, não é para te tornar melhor que o outro. É uma constatação. Nossa, realmente. Estou diferente dos que estão à minha volta. Eu penso diferente sobre esse assunto, eu tenho um outro ponto de vista e tá tudo bem. E aí quando a gente olha assim, aí sim a gente está num estágio avançado. Porque quando eu pego essa informação e piso e detono. Não, eu continuo contundente no meu caminho, continuo me posicionando, tendo atitudes comigo que me mantém nesse estágio de um autodesenvolvimento. Muito bom, né? Queridos, um beijo enorme, um ótimo sábado para todos. Fiquem bem e até amanhã. Tchau, tchau.